Você finalmente consegue o seu próprio lugar. A chave na mão, o silêncio, a liberdade. É o sonho de qualquer um, certo? Mas e se esse silêncio for interrompido por algo que você não consegue explicar? Hoje vou contar a história de alguém que descobriu, da pior forma possível, que nunca esteve realmente sozinho. O meu desejo sempre foi ter meu próprio canto, desde o ensino médio. Eu não aguentava mais morar com meus pais. Meu pai bebia muito nos fins de semana e o clima em casa era um caos constante. Eu precisava sair de lá para ter privacidade, especialmente para poder levar alguém em casa sem o constrangimento das brigas e da bebedeira dos meus pais. Assim que completei 19 anos, aproveitei a primeira oportunidade. Eu estudava em uma faculdade local e meus pais não iam pagar minha moradia. Então passei meses revirando sites de aluguel atrás de algo barato. Finalmente encontrei um estúdio pequeno, mas que parecia perfeito. Ao entrar, você dava de cara com uma sala integrada a uma pequena área de jantar. Era um espaço aberto, com a cozinha logo ao lado, separada apenas por uma parede baixa. Para chegar ao único quarto, você passava por um corredor estreito que tinha um armário de limpeza e a porta do banheiro ao fundo. O quarto era espaçoso, cabia minha cama e uma TV grande. O preço era ótimo e eu me mudei no mês seguinte. A vida estava ótima por alguns meses. Certa noite saí com amigos e reencontrei uma antiga colega de classe, a quem chamaremos de Beatriz. Acabamos indo para o meu estúdio, bebemos um pouco e colocamos um filme para assistir, mas não passou disso. Estávamos cansados e acabamos pegando no sono no meio do filme, ali mesmo na cama. No meio da madrugada, acordei com um som de passos abafados vindo do corredor. Abri os olhos e percebi que estava sozinho na cama. Olhei em direção à sala e vi Beatriz pegando sua bolsa no sofá. Ela estava se movendo com muito cuidado, tentando não fazer barulho. Entendi que ela queria evitar aquele clima estranho de manhã e decidi não dizer nada. Eu a observei de longe enquanto ela se dirigia para a saída. Ouvi o som da porta da frente se fechando e, para ter certeza, chamei o nome dela baixinho. Como não houve resposta, relaxei e voltei a dormir rapidamente. Cerca de 1 hora depois, um estrondo violento me fez pular da cama. Meu coração disparou instantaneamente. O silêncio do estúdio agora parecia pesado e ameaçador. Chamei por Beatriz novamente, pensando que ela poderia ter voltado ou esquecido algo, mas o vazio foi a única resposta. Eu estava com medo de levantar, então peguei meu celular. Mandei uma mensagem para ela perguntando se ainda estava ali, o que parecia idiota, mas o pavor estava nublando meu julgamento. Eu ainda estava um pouco tonto por causa das bebidas da noite anterior, mas meus sentidos ficaram aguçados quando olhei para a porta do quarto. Eu a tinha deixado aberta quando Beatriz saiu. No escuro do corredor, notei algo bizarro projetando-se no batente da porta. Minha respiração ficou curta. Tomei coragem, peguei meu iPhone e deslizei o painel para ligar a lanterna. Quando o feixe de luz atingiu o umbral, meu sangue gelou. Havia 2 mãos agarradas à moldura da porta, como se alguém estivesse espreitando para dentro do quarto. No segundo em que a luz as revelou, as mãos se apertaram com força e sumiram para trás da parede, voltando para a escuridão do corredor. O grito que estava preso na minha garganta saiu em uma mistura de puro terror e adrenalina. Comecei a gritar: "Sai da minha casa!" "Sai agora!" repetidamente, tentando projetar uma coragem que eu não tinha. Demorei alguns minutos para conseguir me levantar. Minhas pernas tremiam, mas eu precisava saber onde aquela pessoa estava. Acendi todas as luzes do corredor. Verifiquei o armário de limpeza e o banheiro. Nada. Fui para a sala principal, olhando atrás de cada móvel e debaixo da mesa de jantar. O estúdio estava claro agora, mas a sensação de invasão permanecia. Corri para a porta da frente e percebi que ela estava trancada. O estranho é que eu nunca ouvi o som da porta batendo antes do estrondo. Liguei desesperadamente para Beatriz. Quando ela finalmente atendeu, sua voz estava arrastada, como se tivesse acabado de acordar. Perguntei se ela ainda estava por perto, e ela confirmou que tinha ido embora há muito tempo, porque não conseguia dormir direito no meu sofá. Desliguei e liguei para o meu melhor amigo. Contei tudo o que tinha visto, mas ele riu. Disse que eu ainda estava bêbado, privado de sono, e que provavelmente tive uma alucinação hipnagógica. Ele argumentou que, como eu não tinha ouvido a porta fechar, meu cérebro criou uma imagem para preencher o medo de estar sozinho. Aquela explicação me acalmou. Tranquei a porta do quarto e consegui dormir o resto da noite. Na manhã seguinte, a luz do sol fazia tudo parecer menos assustador. Fiz uma busca minuciosa por todo o estúdio e não havia sinal de arrombamento ou de que alguém tivesse passado a noite ali. Comecei a acreditar na teoria da alucinação do meu amigo
e até ri da minha reação exagerada. No entanto, algo me incomodava. Voltei para a entrada do quarto e examinei o local exato onde eu tinha visto as mãos na noite anterior. Meu coração parou por um segundo. No batente da porta, na altura exata que eu lembrava, havia marcas de dedos nitidamente visíveis na poeira e no acabamento da madeira. Eram impressões digitais claras, deixadas por alguém que realmente esteve ali me observando. O impacto daquela visão me deixou zonzo. Não foi um sonho, não foi a bebida. Alguém realmente entrou no meu apartamento, ficou no corredor e me observou dormir enquanto Beatriz saía. Liguei para o meu pai pedindo conselhos. Ele, do jeito dele, me chamou de burro por não ter verificado se a porta estava trancada antes de dormir, mas disse que, se nada foi roubado e a pessoa já tinha ido embora, era para eu aprender a lição. O que meu pai disse era verdade, mas não diminuía o medo. Eu não sabia quem tinha entrado e nem por que escolheram fazer algo tão perturbador, em vez de apenas roubar algo e ir embora. Passei o resto do meu contrato de aluguel em estado de alerta máximo. Nunca mais deixei uma porta ou janela aberta, nem por um segundo. Assim que o contrato de 1 ano venceu, mudei-me para um prédio com segurança 24 horas e nunca mais olhei para trás. Essa experiência me ensinou que a nossa casa, o lugar onde deveríamos nos sentir mais seguros, pode se tornar uma armadilha em um piscar de olhos. Alguém esteve a poucos metros de mim, no escuro, esperando por um movimento. E as marcas naquela porta são a prova de que o perigo nem sempre é fruto da nossa imaginação. Fiquem atentos e sempre tranquem suas portas. Minha vida em uma casa grande sempre foi solitária. Meus pais viajavam muito, então desde os 16 anos eu era a única pessoa naqueles cômodos vazios. Eu conhecia cada estalo da madeira, cada ruído do vento nas janelas. Um fim de semana, meu pai estava fora a trabalho e minha mãe foi para um chá de bebê na casa da minha tia. "Fica de olho em tudo", ela disse. Eu não liguei, era rotina. Preparei o jantar, liguei a TV na sala e por volta das 23, subi para o meu quarto com o notebook. Deixei a porta aberta para ouvir a casa, um hábito que meus pais incentivavam para estarmos alertas. Mal sabia eu que aquela noite mudaria minha percepção de segurança para sempre. Meu quarto ficava no fim de um corredor longo no 2º andar. Da porta, eu conseguia ouvir o eco baixo da TV que esqueci ligada na sala. Era apenas um ruído de fundo, reconfortante de certa forma. Eu estava perdida no celular quando ele vibrou. ID desconhecida. No começo, ignorei, mas o telefone tocou de novo imediatamente. Achei que pudesse ser algo urgente, talvez meus pais ou um problema na rua. Atendi. No início, não ouvi nada. Apenas o silêncio do outro lado da linha. Comecei a me sentir desconfortável, achando que era um daqueles golpes de telemarketing. Mas então, um som começou a ficar mais nítido no telefone, algo que me fez sentar na cama na hora. Era o som de uma televisão. No começo, meu cérebro não processou, mas então percebi algo que me fez congelar. O som que vinha do celular era exatamente o mesmo programa que eu ouvia lá embaixo. Não havia atraso, nem um segundo de diferença. Cada diálogo, cada efeito sonoro da TV na minha sala estava saindo pelo alto-falante do meu celular. O pânico subiu pela minha espinha. A única explicação lógica era que quem quer que estivesse me ligando estava parado bem na frente da minha televisão, na minha sala de estar. Alguém estava dentro da minha casa, me ligando do meu próprio sofá enquanto eu estava sozinha e vulnerável no andar de cima. Tentei manter a calma. Talvez fosse uma brincadeira de mau gosto de algum amigo. Gritei com toda a força: "Quem está aí embaixo?" O silêncio que se seguiu foi absoluto. A ligação caiu na hora. Eu esperava ouvir uma risada ou alguém correndo, mas o que ouvi foi pior. Um estalo seco da madeira no corredor lá embaixo, seguido pelo som inconfundível de alguém limpando a garganta. Foi um som casual, como se a pessoa estivesse confortável ali. Naquele momento, a teoria da brincadeira morreu. O medo era visceral. Corri para a porta do meu quarto, fechei-a o mais silenciosamente que pude e girei a chave. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair no chão. Tentei ligar para o meu pai, mas ele não atendeu. Tentei minha mãe, nada. Liguei para o meu irmão mais velho, o Léo, que morava no mesmo bairro. Ele atendeu rápido. Eu estava sussurrando, tentando explicar que tinha alguém na sala.
Ele achou que eu estava imaginando coisas devido ao cansaço. "O papai está pregando uma peça em você?" Ele perguntou. Enquanto eu falava com o Léo, outra chamada entrou. ID desconhecido. Pedi para o Léo esperar. "Não desliga, pelo amor de Deus", eu disse. Coloquei ele em espera e atendi a outra linha. Dessa vez, não ouvi a TV. Ouvi algo muito mais aterrorizante, o som rítmico de passos subindo os degraus de madeira. O som dos passos no telefone estava perfeitamente sincronizado com os passos que eu comecei a ouvir no corredor, do lado de fora do meu quarto. Cada batida no celular ecoava no mundo real. A pessoa estava caminhando em direção à minha porta enquanto segurava o telefone no viva-voz para que eu soubesse que ela estava chegando. O terror era absoluto. Eu estava encurralada. Então a maçaneta começou a girar. Devagar. Gira para um lado, gira para o outro. A porta rangeu sob a pressão de alguém tentando empurrá-la. Graças a Deus, era uma porta de carvalho maciço com uma fechadura antiga e pesada que aguentou o impacto inicial, impedindo a entrada. Eu entrei em choque total por alguns segundos, ouvindo a respiração pesada do outro lado da linha e da porta simultaneamente. Lembrei que o Léo ainda estava na outra linha. Fiz a conferência das chamadas e comecei a berrar. "Léo, tem alguém tentando entrar no meu quarto." "Agora!" O Léo ouviu os ruídos e a gravidade da situação finalmente o atingiu. Ele começou a gritar no telefone. "Eu estou chegando aí agora, seu desgraçado!" "Eu vou te matar!" Ele gritava com toda a força, tentando assustar o invasor através do meu celular. No momento em que a voz agressiva dele ecoou no viva-voz, as tentativas de abrir a porta pararam abruptamente. Ouvi passos apressados correndo pelo corredor e descendo as escadas. A pessoa estava fugindo. O Léo disse para eu não sair do quarto de jeito nenhum. Foram os 7 minutos mais longos da minha vida. Eu fiquei encolhida no canto da cama, segurando um abajur como se fosse uma arma, esperando que a porta fosse derrubada a qualquer momento. Finalmente ouvi o carro do Léo derrapando na frente de casa e ele entrando aos gritos. Saí do quarto correndo e nos encontramos na escada. Ligamos para a polícia imediatamente. Vasculhamos a casa juntos e encontramos a janela da cozinha escancarada. Alguém tinha pulado para dentro e passado um tempo nos observando. A polícia chegou e fez a busca padrão. Eles conseguiram rastrear as chamadas de ID desconhecido. Alguns dias depois, o oficial me ligou com uma notícia chocante. O número pertencia a um conhecido da época da escola, um cara que eu não via há anos. Ele nunca tinha sido meu amigo próximo, mas tínhamos contatos em comum. Quando a polícia foi até a casa dele, ele agiu de forma estranha. Ele alegou que seu celular tinha sido roubado em uma festa dias antes e que ele não tinha feito boletim de ocorrência porque ia comprar um novo de qualquer maneira. O pai dele ficou lá, assistindo a tudo sem dizer uma palavra, com um olhar vazio e perturbador. Não houve provas suficientes para prendê-lo. Sem digitais claras ou câmeras, ele saiu ileso. Mas eu nunca esqueci o olhar nervoso dele quando a polícia bateu à sua porta. Se foi ele, por que eu? E se o celular dele realmente foi roubado, isso significa que um estranho completo roubou um telefone especificamente para me caçar dentro da minha própria casa. Qual das duas opções é mais aterrorizante? Hoje moro em um prédio com segurança máxima. O silêncio de uma casa grande nunca mais foi reconfortante para mim. Sempre que ouço uma TV ligada ao longe, o pânico volta. Fiquem seguros, tranquem tudo e nunca subestimem o perigo de uma chamada anônima. A segurança é um véu fino que pode ser rasgado num instante. Você finalmente consegue um tempo de paz. O silêncio, a liberdade. É o sonho de qualquer um, certo? Mas e se esse silêncio for interrompido por algo que você não consegue explicar? Hoje encerramos com a história de alguém que descobriu, da pior forma, que nunca esteve realmente sozinho. Depois da faculdade, eu e meus amigos costumávamos nos reunir no sítio da família do Gabriel. Era um lugar isolado, cercado por matas densas e longe de qualquer vizinho. Naquela noite tínhamos feito uma fogueira e bebido algumas cervejas. O Gabriel me ofereceu o estúdio que ficava no sótão da casa principal para eu passar a noite, e eu aceitei na hora. O sótão era imenso, com vigas de madeira expostas e uma janela pequena que mal deixava entrar a luz da lua. O Gabriel subiu comigo para me ajudar a arrumar o sofá-cama que ficava em um dos cantos. Passamos um tempo ali, jogando algumas partidas de um jogo de cartas antigo que ele encontrou em um baú. Eu sempre fui péssimo naquele jogo, e ele me venceu todas as vezes. Estávamos rindo da minha falta de sorte até que o cansaço bateu forte. O Gabriel se despediu, apagou a luz principal e desceu as escadas,
fechando a porta que separava o sótão do resto da casa. Fiquei ali, envolto pelo silêncio absoluto do campo, ouvindo apenas o som dos grilos e o vento batendo nas árvores lá fora. A escuridão no sótão era quase total. A única coisa que impedia o breu completo era um pequeno ponto de luz que vinha de um carregador de celular na tomada oposta. Eu estava deitado, esperando o efeito do álcool passar para que a dor de cabeça da manhã seguinte não fosse tão ruim. Meus olhos estavam começando a se fechar quando, por puro instinto, foquei em um canto distante, perto de um amontoado de caixas velhas. Senti um calafrio instantâneo. Parecia haver uma forma escura ali, uma massa negra que não fazia parte da mobília. Tentei convencer meu cérebro de que era apenas um casaco pendurado ou uma sombra, mas algo dentro de mim gritava que algo estava muito errado. Fiquei imóvel, observando aquela silhueta por vários minutos. O medo começou a latejar nas minhas têmporas. Eu esperava que meus olhos se ajustassem e revelassem que eu estava apenas sendo paranoico. No entanto, quanto mais eu olhava, mais real a forma se tornava. Não era um objeto. Aquela massa tinha volume e, o pior de tudo, ela se mexeu milimetricamente. Era uma pessoa. Alguém estava agachado no canto do meu sótão, me observando em silêncio absoluto. A percepção de que eu não estava sozinho me causou uma náusea súbita. Eu sabia que se eu demonstrasse pânico, aquela pessoa poderia atacar antes que eu alcançasse a saída. Eu precisava ser inteligente e agir com naturalidade. A quantidade de autocontrole que precisei para não gritar foi absurda. Respirei fundo e, agindo como se estivesse apenas desconfortável, dei um bocejo falso bem alto. Comecei a resmungar baixinho, fingindo que falava comigo mesmo sobre como o ar estava seco e que eu precisava de um copo de água na cozinha. Sentei-me devagar no sofá-cama, alongando os braços, tentando não olhar diretamente para o canto onde o invasor estava escondido. Cada movimento meu parecia levar uma eternidade. Levantei-me e caminhei em direção às escadas, tentando manter um passo calmo, embora meu coração batesse tão forte contra as costelas que eu tinha certeza de que a outra pessoa podia ouvi-lo no silêncio. O caminho até a porta do sótão parecia ter quilômetros. Eu tive que passar relativamente perto de onde a figura estava. O momento mais tenso da minha vida foi quando dei as costas para aquele canto para abrir a porta das escadas. Senti meus pelos do braço se arrepiarem esperando um bote a qualquer segundo. Abri a porta com cuidado e comecei a descer os degraus de madeira. Não corri. Mantive o ritmo de alguém que está apenas com sede. Mas quando cheguei na metade da escada, não aguentei a curiosidade e olhei para trás por cima do ombro. A massa negra não estava mais no canto. Ela estava parada bem no topo da escada. A silhueta de um homem alto me encarando do alto do sótão. O pânico assumiu o controle. Quase tropecei nos meus próprios pés enquanto disparava pelo resto da escada. Bati a porta do sótão com toda a força e corri pelo corredor até o quarto onde o Gabriel estava dormindo. Comecei a sacudi-lo violentamente, gritando que havia alguém no sótão. Ele acordou confuso, mas o terror no meu rosto o fez levantar num salto. Corremos até o quarto do tio dele, que era o dono do sítio. Expliquei a situação em frases entrecortadas. O tio dele, um homem acostumado com a vida no campo, não hesitou. Ele pegou uma lanterna potente e desceu as escadas principais, enquanto eu e o Gabriel ouvíamos um estrondo vindo da parte de trás da casa, como se algo tivesse caído. Descemos todos juntos para verificar. A porta do sótão, que eu tinha certeza de ter batido, estava escancarada. O tio do Gabriel varreu o estúdio com a lanterna, mas o invasor já tinha desaparecido. Foi então que percebemos o que tinha causado o estrondo. A janela dos fundos da cozinha estava aberta e uma cadeira tinha sido derrubada no processo de fuga. O invasor saltou da janela para o quintal escuro. Saímos para o lado de fora, com o tio dele gritando para quem quer que fosse sair das terras dele. Passamos cerca de 15 minutos vasculhando o jardim e o início da mata com as lanternas, enquanto o Gabriel descrevia o incidente para a polícia pelo telefone. A polícia levou quase meia hora para chegar devido ao isolamento do sítio. Eles fizeram uma busca formal, registrando o incidente e procurando por rastros, mas o invasor já tinha sumido na densidade da floresta. Alguns vizinhos distantes apareceram, atraídos pelas luzes das viaturas, perguntando se tínhamos visto alguém estranho rondando a área nos dias anteriores. Eu já estava completamente sóbrio, mas o tremor nas minhas mãos não parava. A ideia de que alguém entrou naquela casa, subiu até o sótão e ficou me observando dormir no escuro era insuportável. Eu não conseguia mais ficar ali.
Assim que os policiais foram embora, pedi ao Gabriel que me ajudasse a pegar minhas coisas. Recusei o convite para dormir na sala e chamei um transporte por aplicativo para me levar de volta para a cidade, mesmo custando uma fortuna. Nunca mais dormi naquele sítio. Voltamos lá para festas durante o dia, mas a sensação naquele sótão mudou para sempre. Sempre que entro em um lugar escuro agora, meus olhos buscam automaticamente pelos cantos, esperando ver aquela massa negra novamente.